Talvez seja útil. Bem realista, né? Talvez, não sabemos. Então, a mensagem diz assim: quer as pessoas queiram ou não, elas terão que seguir em frente, terão que avançar. Não devem permanecer estáticos, nem no corpo, nem na mente, mas devem se mover incessantemente, porque esse movimento não é apenas o sinal de vida em um corpo, mas também um sinal de vida na mente, um sintoma de avanço. Dinamismo e Esteticidade, do livro Alguns Problemas Resolvidos, parte 3, Shri Shri Anandamurti. Namaskar. Eu acho que assim é um tema muito bom, porque a gente vai conseguir, a partir dele, fazer umas reflexões sobre a nossa atual realidade social e também da vida individual. Quando a gente fala de dinamismo e estaticidade, significa a gente analisar as características do movimento e pausa, a importância do movimento, da velocidade e da pausa. E isso acontece em todas as dimensões, dimensão física, dimensão psíquica e dimensão espiritual, tanto na vida individual quanto na vida coletiva. Quando a gente fala em movimento na esfera física, nós temos que lembrar assim, por exemplo, se eu pedir para vocês, né? Por exemplo, acho que ali na meditação coletiva tem alguém caminhando. Quando a gente caminha, você pode observar, o movimento da caminhada só é possível quando você coloca o pé direito na frente, né? Esse movimento de elevar o pé direito e colocar na frente é necessário ter a perna esquerda no chão. Quando você pisa com o pé no chão direito, para você dar o próximo movimento, você tem que elevar a perna esquerda do chão e colocar adiante. A gente caminha assim, ou não tem movimento sem isso. Isso é uma coisa bem básica. E quando a gente olha nessa dimensão física, isso representa, por exemplo, o nosso estado de vida e morte. Quando nós nascemos, né, estamos durante a vida vivendo, nós estamos em movimento. Quando acontece a pausa, significa morte, mas não uma morte absoluta, é uma morte simplesmente para te preparar para o próximo movimento, para o próximo passo, que seria uma próxima vida e você continuar o seu processo evolutivo. Então, quando a gente fala isso, a vida é movimento e a pausa é a morte, temporariamente, né? Assim. E isso também acontece na dimensão psíquica. É, Só que antes de eu falar da dimensão psíquica, só por esse primeiro exemplo, você acha que é possível ter um movimento infinito sem pausa? Ou uma pausa infinita sem movimento? O que vocês acham? É possível? É possível, assim, tira de fora a tecnologia, simplesmente nesse exemplo simples, para caminhar, tem que caminhar com o pé da forma natural possível. É possível caminhar assim, de outra forma? Tira as tecnologias, né? Porque hoje em dia a gente está até podendo voar sem pôr o pé no chão, né? Mas vamos imaginar. É possível a caminhada tradicional, é possível acontecer sem colocar um pé na frente, outro, outro, outro? Eu acho que é difícil, né? A gente não consegue. Então, sempre tem essa relatividade, essa conexão entre a velocidade e a pausa. É, Quando a gente agora indo para a esfera física, a gente vê esse movimento e pausa, a gente chama isso de movimento sistáltico. Então, o movimento sistáltico, ele vai, aí ele pausa, aí ele vai, aí ele pausa. No movimento, na dimensão psíquica, quando nós, por exemplo, ouvimos as coisas, entramos em contato com uma informação, a gente usa do nosso ouvido para escutar, mas isso não significa que a gente está absorvendo aquela informação de imediato. É necessário um movimento, é necessário uma pausa, e é nessa pausa que a gente assimila a informação. Por exemplo, se eu estou correndo e alguém quer me passar pedir para mim memorizar o número de um telefone, eu não vou conseguir memorizar porque eu estou no movimento, estou no estado de movimento. Eu não consigo processar aquela informação e assimilar aquilo. Então é necessário uma pausa.
E isso a gente pode conectar com a nossa respiração, né? Quando nós respiramos, nós estamos em movimento, vida. Quando nós pausamos a nossa respiração durante a exalação e tem aquele momento de pausa, isso significa morte. E nessas micropausas que nós assimilamos as coisas. E aí, no movimento, é que nós vamos expressar a nossa ideia, a nossa reação, o nosso pensamento, durante o movimento, né? Isso na esfera psíquica. E quando nós, por exemplo, falamos na dimensão espiritual, é muito comum a gente escutar assim: ah, quando eu comecei a meditar, minha meditação era muito boa, eu conseguia me concentrar, ou ao contrário, né? Ah, eu não conseguia me concentrar. E aí, de repente, hoje, né, por exemplo, você tem uma experiência muito bonita de meditação, só que aí, antigamente, né, você tem algumas experiências boas de meditação, e aí hoje você, de repente, se depara com isso assim: nossa, eu não estou conseguindo ter foco na meditação, eu não estou conseguindo me concentrar. Por que que isso está acontecendo? O que que significa isso? Por que que isso acontece? Quando nós meditamos e nós temos uma boa experiência, a nossa mente ela está absorvendo aquele estado no momento da pausa. Ela pode, no momento da pausa, a gente tem até uma experiência de bem-aventurança, só que isso só vai ser possível ser sentido no campo mental quando acontece a pausa, ou quando no campo mental é encontrado a expressão, né, um meio de expressão para você sentir aquela experiência de bem-aventurança. Se você não encontra um meio de, se esse meio de expressão não está pronto ali na tua mente, você não vai ter a experiência da bem-aventurança. Mas isso não significa que você não está assimilando a bem-aventurança. Ou seja, você só não está percebendo ela ainda no teu campo mental. E aí, com a prática, com a constância, vai chegar um momento que você vai, de fato, devido a essa constante assimilação, a mente vai encontrar uma condição adequada para experimentar aquela bem-aventurança. Aí você vai experimentar uma bem-aventurança, né? Então, isso significa que na esfera espiritual a gente também está condicionado a essa relatividade da velocidade da pausa. Então, é por isso que o Shri Shivanandamurti, ele fala, ele dá um outro exemplo assim também, antes de eu fechar o assunto. Ele fala, por exemplo, na Índia, na época dos britânicos, a Índia ficou completamente estagnada. Isso já é uma análise no campo coletivo, né, no campo social. Ela ficou completamente estagnada, sem movimento. Parecia que era o fim da, dos indianos, né? E lentamente, depois, as coisas começaram a mudar, começaram a se movimentar e a melhorar, né? E a mesma coisa acontece quando a gente olha para a nossa sociedade. Significa o quê? Que aquele movimento de pausa foi tão necessário quanto e tão importante quanto os avanços e o ritmo, né, de mudanças sociais, de novos paradigmas, do despertar da consciência coletiva. Ah, todo movimento bom, coisas boas que acontecem, ele não acontece assim do nada. É necessário ter um movimento anterior de pausa, de morte, né, para poder você se preparar para dar o próximo passo, que é se mover com uma velocidade maior. E a gente vê isso acontecendo agora, né, na nossa sociedade. Depois a gente comenta isso no final, vou deixar vocês comentarem, mas no campo da espiritualidade é isso. É por isso que no início é muito difícil a gente sentir algo prazeroso dentro das práticas espirituais, mas com a constância você vai chegar naquele resultado e vai poder desfrutar o estado, né, de bem-aventurança. E o Shri Shiranandamurti, ele reforça, assim, que ainda hoje é possível você encontrar algumas pessoas que são bem pessimistas. E ele nos chama a atenção e diz assim, essas pessoas que são otimistas, falta da parte delas fazer um estudo histórico profundo sobre a sociedade, sobre o progresso da sociedade. Porque se elas fizerem esse estudo histórico com profundidade, elas vão perceber que sempre
após uma pausa, vem um movimento de avanço, um dinamismo na sociedade, de crescimento, de progresso. E aí, por conta disso, por conta dele saber e nos informar que existe essa relatividade entre o movimento e a pausa, a gente nunca deve se posicionar numa perspectiva pessimista. Ele mesmo fala assim, eu sou um otimista, como que ele diz aqui deixa eu ver, eu sou um otimista incorrigível, porque ele sabe que otimismo é vida. Então a gente tem que sabendo disso, então respirem, relaxem, né? Acolham o momento de pausa, e especialmente nós, mulheres, temos todo mês a nossa pausa lunar. Então receba isso como um acolhimento e essas pausas acontecem, lembrando, fisicamente, psiquicamente e espiritualmente. E é nesse momento que você tem que acolher, entender, se preparar para sair e dar o próximo passo. Significa que na sequência vai vir o próximo passo. É o movimento, né? O renascer da fênix, né? Sempre está ali, nesse ciclo sistáltico acontecendo. Então não tem por que ficar com pessimismo. É isso que eu tenho para contribuir hoje. Eu queria que vocês agora refletissem um pouquinho, né? Tipo, uma pausa, né, para assimilar essa informação, um respiro. Mas com base nisso, o que vocês percebem hoje acontecendo na nossa sociedade? Ou se alguém quiser fazer algum comentário sobre algo na vida individual, também é muito bem-vindo, né? Aí cabe a vocês. Então, namaskar. Didi, tá a Fabi que tá falando. Ok. Tá me escutando? Estou ouvindo. Tá. Eu vou fazer um comentário só para ver se eu entendi o raciocínio, tá? Uhum. Da minha vida pessoal. Eu venho há alguns anos fazendo um movimento para uma transição de carreira. Só que, tipo assim, é uma coisa louca, porque eu saio do mundo financeiro para a área de terapias. E eu passei por um processo de burnout na empresa. E eu fiquei afastada 8 meses. Eu estou entendendo que esse burnout foi a minha pausa, Uhum. para que eu pudesse fazer a compreensão de diversas coisas que eu necessitava, porque se eu ficasse do jeito que eu estava, eu poderia ter AVC, eu poderia ter um monte de outras coisas que a gente sabe que o burnout pode levar uma pessoa. Mas hoje, e aí saindo, tendo essa pausa, eu consegui perceber e eu consegui ressignificar, compreender e me desconectar da empresa, porque energeticamente eu estava conectada com medo. Então, Uhum. assim, hoje eu sei que eu vou ter desafios, né? Porque eu vou ter que reestruturar a minha vida, eu vou ter que fazer a minha rotina. Mas essa pausa, eu vejo que ela foi pela dor, né? Porque nem sempre a pausa, geralmente a pausa nas coisas da nossa vida, ela vem com a dor, né? Ela vem com alguma coisa te dizendo assim, ó, se você não parar, o mundo para você, alguma força superior a você que sabe que você. Porque lá no fundo eu quero esse caminho, mas eu não conseguia me desconectar. Então, é mais ou menos essa reflexão que eu fiz. Isso. É um grande exemplo de pausa e movimento. Na E eu, pausa, você assimilou e te uhum, preparou para dar um próximo passo, que é o movimento necessário para você isso. continuar o teu progresso. E hoje eu falo, mesmo com os desafios que eu sei que vão existir, mas eu tenho, com tudo, né?
com a religião que eu sigo, com o Tantra que eu estou estudando também, é a certeza absoluta que eu estou fazendo o movimento certo. Então, aquela fé de que, sim, agora eu estou num propósito maior na minha trajetória de vida. Bom, gratidão, Fabiana, por compartilhar. Alguém mais? Gostaria de ouvir alguém mais? A reflexão aí. Pode ser individual ou uma análise do nosso contexto social. A Carly está se segurando, né? Ué, ué, ué. A Cristalina também. A Bibi Camargo também está se segurando, não? Tô vendo ali assim, Aqui já ó. é meia-noite, tô carrendo de sono. Aqui já é 00h20. Bom, então, Namaskar, Namaskar. Ah, então vamos recebo quebrar o como silêncio com a Carly. chamado. É, alegria estar com essa família. Hoje eu lembrei de uma cena. Eu estou transitoriamente na minha cidade de origem. E nesse apartamento onde eu estou aqui tem uma sacada que eu lembro da minha filha quando tinha uns 4, 5 anos de idade. Um dia ela foi na sacada e ela viu umas pessoas, tinha um lixo seletivo, umas lixeiras lá na rua. Ela estava com uma coleguinha de escola e ela olhou para a coleguinha de escola e ela disse: Olha lá os meus irmãos, né? E daí a menininha veio me chamar e disse assim: Ué, mas a Maria Eduarda não tem irmãos? Quem é aquelas pessoas que estão lá embaixo que ela disse que são os irmãos dela, né? Aí ela olhou e disse assim: Claro que são meus irmãos, a gente só ainda não se conhece. E aí eu fico sempre muito feliz quando eu chego assim tão próxima de família. E essa semana encontrando, né, a Didi Camargo, que disse: eu tô com saudade de família espiritual, que não tá tendo Dharma Chakra na cidade que eu tô. Então quero começar agradecendo aos meus irmãos e irmãs por me acolherem aqui. E E quero pedir desculpa de Shivani pelo apagão do Kirtan que ela pretendia cantar, porque eu tenho certeza que o único Kirtan assim, que me faria hoje ir para o centro é o que ela cantou. Você vê só, que Então, eu incrível! cheguei aqui E bagunçando o olha, seu holograma, porque eu queria aquele que você incrível! tocou. Só me lembrava esse na mente, E dentro de quando começou a tantos. tocar, eu disse: Obrigada, Bárbara, é só isso que eu precisava, para ter certeza que eu estava na hora certa e no lugar certo. E das Meu tantas Deus. coisas contributivas que me fizeram pensar aqui, eu queria só fazer um outro comentário, que quando a gente fala nessa coisa do movimento de evolução, de pausa, né? A gente às vezes imagina que evolução é uma linha reta, que é uma estradinha asfaltada, né? E não é. Então, às vezes, a gente cai num vale assim enorme, né? E esse cai muito entre aspas, e é dali que a catapulta vai acontecer para o movimento de onde a gente precisa estar. No Tantra, os choques são sempre muito bem-vindos, porque aquilo que a gente não entrega de livre e espontânea vontade, por amor, a consciência suprema vem e nos arranca. E aí, por mais que doa, a gente agradece, agradece, agradece. E, bom, é um dos momentos que eu estou vivendo e eu fico feliz de estar vivendo isso junto. Namaskar. Obrigada. Gratidão, Namaskar. Muito bom te ter junto aqui. E aí, alguém mais que assimilou para compartilhar ou ainda estão assimilando? Quem já teve esse pensamento, não estou conseguindo me concentrar, minha meditação não está boa hoje, não sei, aquilo nunca vai ficar boa, enfim. Tem que superar isso, hein? Depois de ouvir essa informação, eu também, eu já nem dou bola mais. Eu sei que é normal e que não vai ficar para sempre assim, né? Então tem que ficar otimista, faz parte.
Porque às vezes a gente se cobra muito, a gente se julga muito também, né? Exige demais. E aí a gente não está entendendo ainda o processo da pausa, a necessidade. Então é isso, gente. Não mais comentários. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Isso, o encontro começou 6:30 da manhã para mim aqui. E foi muito bom começar a sexta-feira assim já. Muito bom. Já estou me preparando para o final de semana. Estou preparada já para o final de semana. Já preparei o meu shastra do domingo, que vai ser presencial aqui. Tá muito bom. Então, gratidão pelo convite. Sempre. Namaskar. E sigam firme na prática, na meditação. E lembram disso. Não existe movimento sem pausa. Muito bom, Didi. Namaskar. A Namaskar. gente tem feito o rodízio entre o Aditivânia e a Didireia. Na próxima semana é a Didireia, depois sou eu de novo, depois a Didi de novo. Gente, boa noite. Eu já era para estar dormindo umas 3 horas. Beijo para vocês, saudade de vocês aí no Brasil. Kaliane, que coisa boa te ver, muita saudade, minha querida. Namaskar, gente. Namaskar. Pranita Babaki Jai. Tchau. Uma boa. Vocês estão na quinta-feira, né? Então comecem a Quinta. sexta-feira acordando cedo, hein? Se possível. Se não, façam a pausa necessária também. Namaskar.